Yeah. Yeah. Olá pessoal, desejo a graça e paz a todos vocês aí que estão novamente assistindo esse vídeo. E hoje, dando continuidade ao aprendizado da introdução bíblica, né? Nós comentamos na semana passada sobre a divisão do Antigo Testamento. E falando dessa divisão do Antigo Testamento, nós falamos como se divide o Antigo Testamento, falamos também do Novo Testamento. Só que hoje a gente vai falar um pouco do Pentateuco. Nós vamos levantar essa questão hoje, né? Falar um pouco do Pentateuco e falando do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Gênesis, lógico, fala do princípio, né? E buscando mais conhecer ao Pentateuco, a gente vai trabalhar o livro de Gênesis, né? Onde Gênesis ele fala da criação. A gente vai ver Deus organizando a criação, né? Quando ele faz os céus, ele cria os céus, a terra, os animais, as plantas, o homem, as espécies, os astros, né? O sol, dentro disso a gente tem as estrelas, a lua. Então a gente tem esse universo, né, formado, o globo Terra, é assim que nós acreditamos, nós que somos criacionistas, e a gente entende a história do homem. A gente vai começar a entender a partir de Gênesis uma coisa que é bastante interessante, né? A história primitiva da raça humana. Nós temos dentro dessa história primitiva, essa formação, porque é do homem que ele queira entender o seu início, o seu princípio. E quando a gente olha o livro de Gênesis, a gente tem algo bem organizado da parte de Deus, e Deus mostrando que ele é Deus. Então, nós temos aí falando sobre também, né, a revelação geral, que essa revelação geral ela é através da criação, do que Deus fez, até baseando-me no Salmos de número 19, verso 1. Né? A gente vê que os firmamentos anunciam a obra de Deus, como diz o salmista. E a gente vai ver na narrativa da criação no Gênesis, e nessa narrativa dessa criação, desses dias se passando, eu não vou entrar na discussão aqui se era dias, se era anos, se era semanas, se era eras, se era décadas, né? A minha intenção é apenas mostrar a intencionalidade do livro, que é o primeiro livro do Pentateuco, Gênesis, né? O início, que é mostrar a grandeza de Deus, o poder de Deus. E algo interessante no texto que nós vemos da criação do homem, né? Dizendo assim: façamos o homem. E nisso aí nós temos uma ideia da pluralidade da palavra El, que é Deus, mas nós temos Elohim, ou Elohim, que nos dá entendimento de uma pluralidade. A gente vê dessa maneira no hebraico, né? A pluralidade de Deus, onde Deus ele se revela de uma maneira plural. Façamos. Então, não tinha como, de maneira nenhuma, a gente ver a criação de dizer façamos a criação, né? Se fosse com a própria criação, Deus dissesse ao homem, como ainda não tinha sido formado nesse instante. Mas voltando aqui, até para a gente entender esse primeiro esboço do livro de Gênesis, a gente tem a narrativa especial da criação do homem no sexto dia, que nos traz o entendimento de que o homem ele é formado
pelo próprio Deus. Deus faz o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, conforme Gênesis, o capítulo 1 ainda, que a gente vê uma pequena introdução e depois a gente vê sendo detalhado por Moisés, que é o autor do livro de Gênesis e do Pentateuco em si. Então a gente vai vendo dentro desse pensamento, dessa ideia mosaica, né, que a gente coloca exatamente, não querendo trazer um anacronismo aos tempos de hoje, mas trazer a ideia real de Moisés, de criação, de espiritualidade, de que Moisés cria no verdadeiro Deus de criação. A gente tem a Bíblia como formação, o livro mais antigo, a gente pode dizer assim, e mais lido do mundo, porque a gente tem de Moisés a Jesus 2000 anos e de Jesus até nós mais 2. Então a gente tem um livro de 4000 anos em nossas mãos, né? Onde hoje a gente não tem o original, mas a gente tem a cópia das cópias das cópias, e a gente vê que ela foi fidedigna. Como assim? A gente tem no Mar Morto, né, encontrado na caverna de Qumran, um pastor, ele ao encontrar, né, sai procurando suas ovelhas, e ao encontrar alguns pastores beduínos, encontra estes pergaminhos, né? E quando a gente pega o que se tem, segundo os estudiosos, o que é que a gente percebe? Há uma comparação de textos e nessa comparação percebe-se, né, um texto mais completo, assim dizer, porque tínhamos apenas fragmentos do texto. Então, no livro de Gênesis a gente vai encontrar a queda do homem, né? O homem caiu, o homem tinha uma intimidade com Deus e mesmo assim ele veio a cair. E caindo, o que é que acontece? Ele precisa de uma reconciliação. Então, ao longo da história bíblica, a gente vai vendo uma evolução de pensamento, a ideia sendo passada, sendo evoluída e sendo assim absorvida, né? Porque a gente vê no livro de Gênesis a ideia, né, do pecado, o avanço do pecado na humanidade, mas também a gente vê uma graça de Deus e uma promessa, assim como a gente viu em Gênesis 3:15, que fala exatamente a gente vai ver a mulher sendo punida, né, mas também da mulher saindo esse rebento, saindo alguém que esmagaria a cabeça de Satanás. Então, durante a narrativa bíblica, né, de Gênesis, a gente vai ver essa queda, a gente vai ver o dilúvio. Veremos também, dentro do livro, a consequência do dilúvio, né? O livro ele vai nos apresentar essa consequência. O que aconteceu? Como foi que aconteceu? Então, a gente tem no Oriente Próximo também algumas, eu posso dizer, literaturas antigas que também comprovam que houve esse dilúvio, mas assim, dentro de outra cultura, dentro de outra religião, trazendo como se fosse outro nome, não a mesma ideia bíblica, né, do Deus verdadeiro, mas dentro de uma ideia mesopotâmica, né? Também não estou para entrar aqui numa questão se o dilúvio foi universal ou se o dilúvio ele foi local, porque entraríamos em outra situação, outro debate, né? Entraríamos num debate que aí levaríamos a nos distanciarmos daquilo que é o objetivo da gente dessa aula, que é a questão dessas narrativas que há. Então, a gente vê a narrativa da nova geração, a gente vê Sem, Cã e Jafé, depois de passado esse dilúvio, a gente vê Sem, Cã e Jafé povoando toda a terra. Então, nessa
nesse momento de que eles povoam toda a terra, a gente vê que a partir de Noé, mas que ainda é a semente de Adão. Então, o que a gente vai encontrando lá na frente, ainda no livro de Gênesis? A gente vai encontrando a história patriarcal, onde começa com Abraão, depois a gente vê Isaac, depois a gente vê Jacó e a divisão das tribos. Então, essas divisões das tribos, né? Ou melhor, o nome dos filhos de Jacó, a gente vai vendo para o Egito, depois saindo de lá, né? Conforme o próximo livro que nós iremos estudar, mas a gente já vê um princípio de fé e aliança entre Deus e a posteridade de Abraão. Então, tem um teste da fé, a gente vai observando, e segundo as narrativas, a gente percebe que Deus ele vai trabalhando, né? Alguém pode até pensar assim, mas como foi que Abraão já sabia fazer sacrifício? Como é que Abraão ele sabia já como é aquele ritual, como é que se fazia? Então a gente tem dentro de uma visão mesopotâmica também, porque Abraão sai de Ur dos Caldeus, que Ur dos Caldeus ele tem exatamente também cultos, né? A gente pode se chamar cultos politeístas, alguns chamam até enoteístas, outros chamam ainda de monoidolatria, mas na verdade a gente encontra uma palavra para esse sentimento de fé de Abraão, chamado monoteísmo, porque Deus em todo momento se mostra como um Deus e verdadeiro Deus. Essa revelação de Deus ao homem. Então, a gente vai ver a geração, a gente vai ver como é que foi formado estas coisas. Isso nos traz a ideia, né, mais concisa, mais coerente de que a Terra ela é formada por um Deus supremo, alguém criador. E esse Deus ele tem essa intimidade, ele é um Deus pessoal e ele é um Deus que ele busca o homem em todo momento. Então, se a gente parar para analisar o livro, a gente vai perceber que no ano de 1443, ano de Cristo, a gente pode mais ou menos, né, datar o livro. Então, vemos que possivelmente é Moisés, e nós temos também um objetivo do livro de Gênesis, né? É falar sobre a soberania de Deus em todo momento, porque Deus ele se mostra como o único Senhor. A gente vai ver até no livro de Gênesis mais na frente que fala sobre Deus mostrando o seu caráter, dizendo que ele é, quando diz assim, eu sou. Então quem é Deus? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu sou, o eu sou me enviou. Então a gente está falando de uma forma contínua, né, de Deus, onde Deus não muda em momento nenhum, e que isso não descaracteriza ele, mas pelo contrário, isso o firma como verdadeiro Deus. Então fica aí essa pequena introdução ao livro de Gênesis, né, porque a gente tem muitos panos para manga. Se fosse para estudar o livro de Gênesis, ponto por ponto, a gente passaria mais tempo, mas é apenas uma introdução e um pequeno esboço do livro de Gênesis. Então fica aí, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Yeah.